Como sustentar uma nova realidade sem voltar para o mesmo padrão? Existe um momento muito delicado no processo de crescimento. Não é o começo. Não é quando você decide mudar. Não é quando assiste um vídeo, faz uma promessa ou sente uma motivação forte. O momento mais delicado costuma aparecer depois que algo começa a dar certo. Você ganha melhor. Recebe uma oportunidade. Organiza parte da vida financeira. Começa a se posicionar. Sente que está saindo do ciclo antigo. E então surge um risco silencioso. Voltar para o mesmo padrão. Gastar o que conseguiu guardar. Abandonar a rotina que estava funcionando. Aceitar novamente aquilo que já tinha decidido mudar. Diminuir sua presença. Negligenciar os limites. Ou agir como se a nova realidade fosse apenas uma fase passageira e não um novo nível a ser sustentado. Muitas pessoas sabem lutar para chegar a um lugar melhor, mas não sabem permanecer nele. Sabem sobreviver ao caos, mas se desorganizam na estabilidade. Sabem correr atrás quando falta, mas não sabem administrar quando começa a sobrar. Neste vídeo, vamos fechar a série A Mente que Bloqueia a Prosperidade falando sobre como sustentar uma nova realidade sem voltar automaticamente ao velho padrão. Porque prosperidade não é apenas um pico de melhora. Prosperidade é construir um novo normal. Muitas pessoas confundem prosperidade com um momento. Um dinheiro que entrou. Uma venda que aconteceu. Um reconhecimento recebido. Uma fase em que tudo parecia melhorar. Mas prosperidade real não é apenas um pico. É permanência. É a capacidade de transformar avanços em estrutura. Não basta ganhar mais uma vez. É preciso aprender a administrar melhor o que entra. Não basta receber uma oportunidade. É preciso criar condições para entregar, sustentar e crescer com ela. Não basta ter uma semana de foco. É preciso transformar foco em rotina possível. Não basta sentir confiança em um dia. É preciso construir práticas que sustentem sua confiança quando a motivação cair. O pico é emocionante. A permanência é construída. E essa é uma diferença importante, porque muitas pessoas se empolgam com o avanço inicial, mas não criam base para continuar. Elas celebram o resultado, mas esquecem de ajustar a vida para aquele novo nível. E, sem estrutura, o crescimento pode escorrer pelas mãos. Prosperidade não é apenas subir. É aprender a ficar de pé no lugar onde você chegou. Quando a vida começa a melhorar, novos desafios aparecem. Mais dinheiro pode trazer mais consumo. Mais oportunidade pode trazer mais pressão. Mais reconhecimento pode trazer mais exposição. Mais liberdade pode trazer mais decisões. Se a pessoa não desenvolve estrutura interna e externa, ela pode transformar crescimento em desorganização. Isso acontece, por exemplo, quando alguém ganha mais, mas aumenta os gastos no mesmo ritmo ou até acima da nova renda. A pessoa sente que agora pode respirar, mas logo cria novas dívidas, novos compromissos e novas urgências. Também acontece quando alguém recebe uma oportunidade profissional maior, mas não reorganiza agenda, energia, prioridades e limites. Começa a prometer demais, dormir mal, aceitar tudo e perder clareza. Ou quando alguém começa a ser visto, mas não sabe lidar com críticas, expectativas e pedidos. Então recua, se esconde ou abandona a presença que estava construindo. Crescer sem estrutura pode ser tão instável quanto permanecer na falta. Por isso, sempre que sua vida sobe de nível, uma pergunta precisa acompanhar o processo. O que precisa ser reorganizado para que eu consiga sustentar isso? Essa pergunta evita que o crescimento vire apenas um susto. Toda nova realidade precisa de chão. E esse chão se chama rotina. Não uma rotina perfeita. Não uma rotina rígida, mas uma estrutura mínima que ajude você a repetir o que sustenta seu crescimento. Sem rotina, você depende de mais do humor, da motivação e da urgência. Quando está inspirado, faz. Quando está cansado, abandona. Quando está pressionado, improvisa. Quando surge uma crise, volta ao padrão antigo. A rotina protege você desse vai e vem. Se sua prosperidade depende de entregar melhor, sua rotina precisa reservar tempo para produção, estudo, organização ou atendimento. Se depende de cuidar do dinheiro, sua rotina precisa incluir momentos para olhar números, registrar gastos, planejar pagamentos ou revisar decisões.
Se depende de saúde emocional, sua rotina precisa incluir pausa, descanso, respiração, movimento ou silêncio. Se depende de visibilidade, sua rotina precisa incluir comunicação, publicação, apresentação ou contato com pessoas. A nova realidade não se sustenta apenas com desejo. Ela se sustenta com repetição inteligente. A pergunta é: qual pequeno hábito precisa existir para que minha nova fase não dependa apenas da sorte? Outro ponto essencial são os limites. Muitas pessoas perdem a nova realidade porque não sabem protegê-la. Ganham um pouco mais e imediatamente assumem responsabilidades financeiras que não conseguem carregar. Começam a crescer e aceitam pedidos, convites e cobranças que consomem toda a energia. Melhoram a rotina e logo deixam outras pessoas invadirem o tempo que sustentava essa melhora. Sem limites, qualquer avanço fica vulnerável. Limite não é egoísmo. Limite é proteção de direção. Você precisa proteger seu tempo, seu dinheiro, sua energia, seu foco e sua saúde emocional. Isso pode significar dizer: agora não posso. Esse valor não cabe para mim. Preciso pensar antes de responder. Não consigo assumir isso neste momento. Esse horário está reservado para uma prioridade. Posso ajudar, mas dentro deste limite. Se você não protege o que está construindo, a vida antiga pode puxar você de volta. Não necessariamente por maldade, mas porque o padrão anterior estava acostumado a ocupar todo o espaço. Criar uma nova realidade exige também deixar de permitir que tudo entre sem filtro. Na série inteira, falamos muito sobre prosperidade, mas aqui precisamos ser bastante práticos. Quando o dinheiro entra, ele precisa de direção. Sem direção, ele segue o caminho do impulso, da culpa, do improviso ou da pressão externa. A pessoa recebe e gasta. Recebe e empresta. Recebe e se recompensa sem medida. Recebe e evita olhar. Recebe e deixa o dinheiro desaparecer sem saber exatamente para onde foi. Sustentar uma nova realidade financeira exige decidir antes. Uma parte para compromissos. Uma parte para reserva. Uma parte para investimento ou crescimento. Uma parte para qualidade de vida. Uma parte para ajudar, se isso fizer sentido e couber. Não precisa começar perfeito, mas precisa começar consciente. Mesmo que os valores ainda sejam pequenos, o comportamento importa. Quando você dá direção ao dinheiro, ensina ao cérebro que prosperidade não é apenas receber, é administrar, é escolher, é permanecer. A pergunta aqui é simples. Quando o dinheiro entra, ele reforça um novo padrão ou alimenta o velho? Essa pergunta pode mudar muita coisa. Sustentar uma nova realidade também passa pelo corpo. Quando você cresce, seu sistema interno pode sentir mais pressão, mais cobrança, mais exposição e mais responsabilidade. Se o corpo vive acelerado, cansado e em alerta, a chance de voltar ao padrão antigo aumenta. Você decide pior. Compra por impulso. Responde no calor da emoção. Procrastina mais. Dorme mal. Perde clareza e começa a associar crescimento com esgotamento. Por isso, prosperidade sem regulação pode virar sobrecarga. Você precisa observar sinais físicos: respiração curta, tensão nos ombros, cansaço constante, irritação, urgência, dificuldade de descansar. Esses sinais não são detalhes. Eles mostram se o seu corpo está conseguindo acompanhar um novo nível. Sustentar crescimento exige pausas, recuperação, alimentação possível, sono, movimento, silêncio e momentos de reorganização. Não como luxo, mas como base. Se você quer uma vida maior, precisa de um sistema interno capaz de não colapsar diante dela. Uma nova realidade não nasce de uma decisão grandiosa tomada uma vez. Ela nasce de pequenas decisões repetidas. Hoje você decide não gastar por impulso. Hoje decide olhar para os números. Hoje decide cumprir um horário. Hoje decide não se esconder. Hoje decide aceitar um elogio. Hoje decide dizer não a algo que desorganizaria sua vida. Hoje decide voltar ao plano depois de um erro. Essas escolhas parecem pequenas, mas são elas que criam um novo normal. O velho padrão também foi construído assim. Repetição após repetição. Justificativa após justificativa. Impulso após impulso.
A diferença é que agora você pode repetir outra coisa. Não perfeita. Não todos os dias com a mesma força, mas com mais consciência. Quando falhar, volte rápido. Não transforme uma queda em abandono. Não use um erro como prova de que você não mudou. O novo normal se consolida quando você para de tratar qualquer tropeço como autorização para voltar definitivamente ao antigo. Agora quero propor um exercício para fechar esta série. Pegue papel e caneta ou anote no celular e responda a 5 perguntas. Primeira, qual nova realidade eu quero sustentar? Pode ser mais organização financeira, mais visibilidade, mais disciplina, mais tranquilidade, mais renda, mais saúde ou mais consistência. Segunda, que rotina mínima sustenta essa realidade? Escolha hábitos pequenos e repetíveis. Terceira, que limite preciso estabelecer para proteger essa nova fase? Pode ser limite de tempo, dinheiro, energia, disponibilidade ou relacionamento. Quarta, como o dinheiro precisa ser direcionado quando entra? Mesmo que seja simples, defina uma lógica. Quinta, qual sinal mostra que estou voltando ao velho padrão? Pode ser gastar sem olhar, sumir, procrastinar, aceitar tudo, dormir mal, abandonar registros, fugir de conversas ou se esconder. Depois escreva uma frase de retorno. Quando eu perceber esse sinal, minha próxima ação será essa frase importante. Porque você não precisa impedir todos os tropeços, mas precisa saber como retornar antes que o antigo padrão tome conta outra vez. Ao longo desta série, falamos sobre muitos bloqueios. Falamos sobre a mente que rejeita a prosperidade, sobre o teto invisível, sobre a lacuna de identidade, sobre a capacidade de receber, sobre frases positivas que não substituem evidências, sobre o medo de ser visto, sobre gratidão estruturada, sobre a ansiedade da prosperidade, sobre a escassez familiar. E agora chegamos ao ponto final: sustentar. Porque tudo isso só faz sentido se a mudança puder permanecer. Você não precisa resolver todos esses pontos de uma vez, mas precisa começar a enxergar a prosperidade de outra forma. Não como sorte, não como milagre momentâneo, não como pico emocional, mas como uma construção. Uma construção feita de identidade, comportamento, corpo, rotina, limites, dinheiro e decisões. Quando essas partes começam a se alinhar, a nova realidade deixa de parecer uma visita temporária e começa a virar casa. Como sustentar uma nova realidade sem voltar para o mesmo padrão? Talvez você já tenha crescido antes e recuado. Talvez já tenha recebido algo bom e se desorganizado. Talvez já tenha começado uma fase melhor e, por algum motivo, voltado para a mesma realidade antiga. Mas isso não precisa continuar sendo o roteiro da sua vida. Agora você pode observar o ciclo com mais consciência. Pode perceber os sinais. Pode criar rotina. Pode estabelecer limites. Pode dar direção ao dinheiro. Pode cuidar do corpo. Pode tomar decisões pequenas que confirmam a nova identidade. Prosperidade não é apenas chegar, é permanecer. É transformar o avanço em estrutura. É criar um novo normal no qual crescimento, responsabilidade e equilíbrio possam caminhar juntos. Se esta série fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra Novo Normal. E compartilhe a playlist A Mente que Bloqueia a Prosperidade com alguém que talvez esteja tentando crescer, mas ainda volta sempre para o mesmo padrão. Inscreva-se no canal, ative a mente, porque novas séries virão aprofundando comportamento, mente, prosperidade e transformação consciente. Porque o velho padrão pode ser forte, mas ele não precisa ser o lugar para onde você sempre retorna.